Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela apenas à base de perguntas e respostas, que tem o tema Você pode perseverar apesar de decepções. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para agora juntos prepararmos nosso estudo da revista Sentinela, estudo 11, que tem o seguinte tema: Você pode perseverar apesar de decepções. Então o texto base da nossa consideração é o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. Você suportou muitas coisas por causa do meu nome. Então qual é o objetivo do nosso estudo? Ver como podemos perseverar servindo a Jeová, mesmo quando passamos por alguma decepção. Então, nosso estudo, como dito, será feito apenas à base de perguntas e respostas. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1. Por que é muito bom fazer parte da organização de Jeová? Porque, enquanto as condições do mundo vai de mal a pior, Jeová nos dá uma família espiritual unida, de irmãos e irmãs. Ele nos ajuda para termos uma família forte e feliz e nos dá sabedoria para superar as ansiedades. Segunda pergunta: o que precisamos fazer e por quê? Precisamos nos esforçar para continuar servindo fielmente a Jeová, porque às vezes podemos nos sentir ofendidos por coisas que outros dizem ou fazem, ou seja, difícil lidar com nossas próprias imperfeições. Então vamos ver o primeiro, quando o irmão nos ofende, o segundo, quando o marido ou a esposa nos decepciona, e o terceiro, quando ficamos decepcionados com nossos próprios erros. Terceira pergunta: que desafio todos nós temos que enfrentar? Alguns irmãos têm a personalidade que nos deixa irritados, outros nos trataram mal ou fizeram algo que nos deixou desapontados, e às vezes até os anciãos cometem erros. E por causa disso, alguns duvidem da organização de Jeová, param de falar com esses irmãos e deixem de ir às reuniões. Quarta pergunta: que desafios o apóstolo Paulo enfrentou? Alguns não acreditaram que ele fosse um discípulo, falaram mal dele para prejudicar sua reputação, viu um ancião tomar uma decisão ruim e seu amigo deixou-o desapontado. Então, tudo isso poderia ter feito o apóstolo Paulo ter se afastado. Pergunta do 5. O que ajudou Paulo a não desistir de seus irmãos? Foi o amor que ele sentia por seus irmãos, e isso ele mostrou na prática. Quando Marcos o abandonou na primeira viagem, ele não guardou a mágoa, mas o perdoou. Tanto que um tempo depois, Paulo elogiou Marcos e fez questão que Marcos fosse ajudá-lo quando estava preso. Pergunta 6 e 7. O que vai nos ajudar a continuar mostrando amor pelos irmãos, apesar de suas imperfeições? É se lembrar que eles também estão se esforçando para fazer as coisas da maneira de Jeová. E assim como Jeová nos não guarda mágoa e perdoa, nós devemos fazer o mesmo. Pergunta 8. Que desafios os casais enfrentam? O desafio de manter um casamento feliz e duradouro, pois às vezes há personalidades, opiniões, cultura e criação diferente pode gerar algumas dificuldades. E quando passa por essas tensões, alguns, ao invés de tentar conversar e resolver, preferem se separar. Pergunta 9. Que desafios Abigail enfrentou? Abigail era casada com Nabal, um homem rude e cruel. Abigail, ela teve a oportunidade de se livrar do seu marido quando Davi quis matá-lo, mas ela convenceu Davi de não fazer isso, e Davi deixou ele viver. Pergunta 10. O que provavelmente motivou Abigail a perseverar, mesmo vivendo um casamento difícil? O amor que ela tinha por Jeová e por saber que o casamento é sagrado e ela queria agradar a Jeová. Pergunta do 11, parte A. O que Jeová espera dos que são casados?
Então Jeová ele espera que o marido e a esposa continuem vivendo juntos, mesmo que um deles torne o casamento infeliz. E Jeová se sente feliz quando vê os casais se esforçando para resolver os problemas no casamento e mostrar amor e respeito. Pergunta parte B. O que você aprendeu com o esforço que Carmen fez para salvar seu casamento? Sabemos que o casamento é sagrado, então, assim como Carmen, devemos tentar ao máximo manter o nosso casamento, porque amamos a Jeová, e Jeová sempre nos ajudará a enfrentar as dificuldades e perseverar. Pergunta 12. Que desafios talvez enfrentemos depois de cometer um pecado sério? O desafio pode ser quando cometemos um pecado sério e achemos que Jeová nunca mais ouvirá as nossas orações e nos perdoará. Então, quando nos sentirmos assim, precisamos nos lembrar de personagens da palavra de Deus. Pergunta 13. Que erros Pedro cometeu e qual foi o mais grave deles? Pedro disse que jamais abandonaria Cristo. Quando estava no jardim de Getsêmani, não conseguiu se manter vigilante. Abandonou Jesus quando uma multidão veio pegá-lo e depois negou a Cristo. E o erro mais grave que Pedro cometeu foi ter negado a Jesus. Pergunta 14. O que ajudou Pedro a perseverar e continuar servindo a Jeová? Pedro não se isolou, mas procurou seus irmãos e contou com a ajuda e o consolo deles. Depois de ressuscitar, Jesus apareceu a Pedro e o encorajou e tranquilizou, dizendo que ele receberia mais responsabilidade. Então ele percebeu que Jesus não havia desistido dele. Pergunta 15. Que certeza Jeová quer que tenhamos? Jeová quer que tenhamos a certeza que ele nos ama e nos perdoa. Então, independente de qual erro venhamos a cometer, podemos ter a certeza que Jeová nos perdoará. Precisamos nos arrepender de coração e deixar de fazer o errado. E Jeová usa os anciãos para que possa nos auxiliar nesse sentido. Pergunta 16. Por que você está decidido a perseverar e servir a Jeová? Porque podemos ter certeza que seremos abençoados se não desistirmos de fazer o que é bom. Pergunta de recapitulação, a primeira pergunta. Como perseverar no serviço a Jeová quando o irmão nos ofende? Precisamos sempre nos lembrar que, assim como nós, nossos irmãos estão tentando dar o seu melhor e falhas todos nós iremos cometer. E assim como Jeová nos ama e nos perdoa, precisamos fazer o mesmo. Dessa forma, iremos perseverar no serviço a Jeová. A segunda pergunta: como perseverar no serviço a Jeová quando temos decepções no casamento? Precisamos sempre nos lembrar que o casamento para Jeová é algo sagrado. E quando há desentendimento, precisa ser resolvido o mais rápido possível, para que possa continuar a união. Quando fazemos isso, Jeová abençoa e nos ajuda a perseverar. E a última pergunta: como perseverar no serviço a Jeová quando ficamos desapontados com nós mesmos? Bem, precisamos pedir primeiramente o perdão de Jeová, o seu consolo, buscar a ajuda, e essa ajuda pode vir através dos anciãos, onde Jeová os colocou para que pudessem nos ajudar. Então, se arrependa, dê meia volta dos seus erros e continue fazendo sempre a vontade de Jeová, pois tenha certeza que Jeová sempre o perdoará. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo da revista Sentinela e espero que possa ter ajudado a vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.